Glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias, e uma boa noite de salvação. Graças a Deus, mais uma vez na trombeta de Deus no ar, emitido pela Deus Eterno TV, louvado seja Deus. Esta noite nós vamos estar falando de um tema muito curioso, na qual ocorre e muito, que é o desprezo à igreja, né, que é a igreja de Jesus Cristo. Vamos estar falando da igreja como um estabelecimento, como um espaço geográfico, e igreja como pessoa, como ser humano, como templo do Espírito Santo. Amém? Nós vamos estar orando, vamos estar lendo o versículo que diz sobre a igreja sendo edificada, mas infelizmente muitos desprezam a igreja. E vamos ver quem é que foi que edificou a igreja. Já nesse versículo, que consta em Mateus capítulo 16 e versículo de número 18, que nos diz aqui: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daqui a pouco vamos estar falando sobre esse tema, que é desprezando a igreja. Muitos desprezam a igreja de maneira assustadora e vamos ver a respeito disso. Amém? Louvado seja Deus, vamos estar orando. Você que está nos ouvindo, você também pode querer ou ajoelhar, ou sentado, de pé, ou deitado, do jeito que você se encontrar, ou na sala, ou na cozinha. Você poderá estar orando juntamente conosco e que Deus venha abençoar a sua casa aí, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos te adorar, te glorificar, exaltar e engrandecer o teu santo nome. Meu Deus da glória, somos gratos a ti, meu Deus, por nós podermos estar transmitindo a tua palavra através desse canal. Aleluias, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos estar orando, Senhor meu Deus, a favor dos lares, das famílias, de todos aqueles que nos ouvem, dos que estão enfermos, dos que estão desanimados, dos que estão aí de alguma maneira, Senhor meu Deus, desolados, aleluias, ou castigado, ou passando alguma luta, alguma prova, que o Senhor Deus venha estar operando, realizando sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, fala conosco através da tua palavra, fala com os nossos ouvintes, através da tua palavra, aleluias, a respeito da qual nós estamos já mencionando no capítulo 16 de Mateus, versículo 18, que é a edificação da igreja. E também vemos, Senhor meu Deus, o desprezo da igreja, como que muitos desprezam a igreja, mas que o Senhor Deus vem estar trazendo sabedoria e dando graça, meu Deus, àqueles que nos ouvem. É o que nós te pedimos, oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Então, nós estamos aqui vendo, aleluias, esta palavra sobre o desprezar a igreja. Tantos desprezam a igreja. E nós estamos lendo aqui que quem edificou a igreja não foi homem nenhum. Não é coisa de homem, não é coisa da cabeça do ser humano, nada disso. Aqui já nesse capítulo, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo 18, já está nos dizendo, aleluias, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem que está dizendo isso? Jesus. Então ele próprio, o Filho de Deus, é quem está estabelecendo a igreja. Deixa eu pôr uma coisa aqui bem às claras. Dizem que o Império Romano é que fundou a igreja. O papado diz que a igreja
foi a Igreja Católica que inventou. É a primeira igreja que existiu. Eu posso dizer para você que é católico, que está nos ouvindo, não é para te ofender, não é para te maltratar, é só para te trazer o conhecimento que não foi o Papa, não foi Roma que levantou a igreja. A igreja, ela dá início no Antigo Testamento, nas mãos de Moisés, quando eles estão peregrinando no deserto. Deus vai chamar Moisés, vai passar umas medidas para ele, de como ele vai fazer a primeira igreja da história, chamada de Tenda da Congregação. Tenda da Congregação, porque ela era feita de tenda, era feita como uma tenda, de pele de texugos, pele de animal e tudo. E Deus ensinou a Moisés que fizesse os utensílios da igreja, desse templo, dessa congregação, da tenda da congregação. E ali então, no deserto, começa-se então a adoração a Deus através ou dentro de um templo, através de sacerdotes, através de levitas, através daqueles que iriam fazer a obra ali juntamente com Moisés. No deserto, já no deserto, isso daqui, essa história não tem nada a ver com o papado, com Roma, não tem nada a ver com Maria, mãe de Deus, não tem nada a ver com essas coisas. A igreja já surgiu lá atrás e o povo se reunia e ouvia a voz de Deus através dos sacerdotes que Deus levantou naqueles dias lá. 300 anos depois de Cristo, vai aparecer então a Igreja Católica. Vai aparecer a Igreja Católica, 300 anos depois de Cristo. Veja que 300 anos antes, Jesus já está dizendo aqui para o apóstolo Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora eu quero lhe dizer também, o Pedro que a Igreja Católica menciona, não tem nada a ver também com esse Pedro, discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com ele. O Pedro que eles vão falar apareceu séculos depois para frente. Não tem nada a ver. Esse Pedro aqui, o apóstolo Pedro, ele tem a ver com aquele que andou com Jesus, que foi chamado por Jesus, que deixou a pescaria, deixou os barcos do pai dele e foi andar com Jesus, ser discípulo de Jesus. Não tem nada a ver com papado. Esse Pedro aqui não tem nada a ver com papado. É um engano tão grande que existe a Basílica de São Pedro, na qual lá está sepultado Pedro. Não é esse Pedro, é um papa. Esse Pedro que eles falam aí é um papa. Esse Pedro que nós falamos aqui na Bíblia, ele não é papa. Ele foi discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, 300 anos antes da existência da Igreja Católica. Nada a ver. Ainda vai aparecer, por causa de Roma, ainda vai aparecer a história de Rômulo e Rêmulo. Como que surgiu Roma, essas coisas todas. Ainda tem tudo isso ainda. Que Rômulo e Rêmulo, é bem verdade, aí eu não posso mentir, não posso negar, ela está aproximadamente aí 200 anos antes de Cristo. E a igreja, mas eles não são igreja, eles não têm nada a ver com igreja, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Vai então andar ainda 300 anos para aparecer o catolicismo apostólico romano, ainda vai aparecer, vai demorar 300 anos ainda, 3 séculos depois que Jesus voltou para Deus, tá certo? Então, edificando a igreja, Jesus está edificando a igreja, e nós podemos ver, glórias a Deus, em Mateus, glória a Jesus, capítulo 18 e versículo de número 17, glória a Jesus, está dizendo que o que eu estou cifrando aqui é a igreja, a existência da igreja, a participação da igreja, de nós irmos à igreja, fazer o que na igreja? Comer lanche, comer bolo, comer doce, vender coisa na igreja? Nada disso, buscar a Deus, cultuar a Deus, evocar o nome do Senhor, que nos diz aqui, capítulo 18 de Mateus, versículo 17, nos diz: e se não as escutar, diz-o a igreja. Está dizendo aqui sobre uma disciplina, que quando alguém erra, quando alguém falha, vai lá e conversa com ele, diga: fulano, você está errado. Então ele vai lá e tem que reconhecer o erro dele. Aí se ele não ouvir, vem lá com mais 2 agora, testemunho.
fulano, você está errado, você está cometendo um erro e tal. Se ele não ouvir, então vem com 3. Fulano, você está errado, precisa de 1 mais 2 testemunhas então. Você está errado. Se ele não escutar, então deve ser notificado a quem? A igreja. Então a igreja tem um papel fundamental, um papel especial na vida do ser humano, que não foi o homem que inventou a igreja, não foi o homem que estabeleceu a igreja. Nós lemos em Mateus capítulo 17, versículo 18, que Jesus está estabelecendo a igreja e dizendo a Pedro: tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerá contra ela. Quer dizer o quê? Pode o inferno, pode o demônio, pode o cão, pode ser quem quiser, nunca vai conseguir desbaratinar com a igreja, nunca vai, porque Jesus já falou ali: nem as portas do inferno prevalecerá contra ela. Contra quem? Contra a igreja de Jesus Cristo. Tá certo? Então, só deixa também eu dizer, Jesus não está falando ali, quando está falando com Pedro, ele está falando do ser humano. Nós como igreja, ele não está falando de um espaço geográfico. Nós vamos chegar nesse assunto. Ele não está falando de um espaço, de um estabelecimento, ainda não está falando. Mas nós vamos chegar nisso. Vamos ver se é isso ou se não. Eu não posso contar uma mentira que inventar algo para você vir para a igreja. Você tem que vir para a igreja também, em um espaço, em um lugar. Você não vai conseguir cultuar sozinho na sua casa. Vamos fazer culto em casa. Você não vai conseguir. Você tem que ter comunhão com os demais. Então não vai dar certo. Então está escrito: e se não as escutar, diz-o a igreja. Se o fulano que errou não escutar, que ele está errado, então notifica a igreja, para que ele aprenda e os outros temam. É o que está escrito. E glória a Jesus. Então, continuação do versículo: e se também não escutar a igreja, se ele não escutar a igreja, se ele não der atenção para a igreja, bom, então aí está falando das pessoas que compõem o corpo da igreja, que compõem o corpo de Cristo, que compõem, aleluias, esse agrupamento de congregados. Então está dizendo: se não ouvir os demais, os irmãos, glória a Jesus, considera-o como um gentio e publicano. Então veja, estamos falando da igreja, do menosprezar a igreja, de desprezar a igreja, dizer que igreja não tem problema, que não precisa, isso, aquilo, outro. É um engano do seu coração, tá certo? Vamos ver aqui em Atos capítulo 2, versículo de número 27. Atos 2, versículo de número 27, 47. Aí, 27. Enxergando demais. Glória a Jesus. 47. Atos 2, versículo 47. Isso daqui ocorre depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos 2, né? Que está aqui, no versículo 47. Atos 2, 47. Que nos diz: louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então agora está falando de um espaço geográfico. Vamos ler de novo? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, um azinho craseado aí, à igreja, aqueles que se haviam de salvar. À igreja, a um lugar, a um estabelecimento. Jesus acrescentava, Deus acrescentava, o Espírito Santo acrescentava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pessoas que ainda iriam se salvar. Eles criam no Evangelho, acreditavam em Jesus Cristo, acreditavam na existência de um Deus, acreditavam no Espírito Santo, passaram a acreditar na ressurreição, aleluia. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, aleluia. Então passaram. Então Deus acrescentou mais e mais irmãos à igreja, a um espaço onde eles se reuniam, onde eles cantavam, adoravam, aplaudiam, talvez, não sei, não é? Sentiam a presença de Deus, movia-se o lugar. A palavra de Deus nos diz também no livro de Atos que o lugar se movia no Espírito, se movimentava, aleluia, porque o povo se reunia, se juntava, aleluias, iriam cultuar a Deus que fez os céus e a terra. Amém? Vamos ver
Então, glórias a Deus, aqui em Atos capítulo 20 e versículo 28. Louvado seja Deus. Atos 20 e versículo 28. Louvado seja o nome do Senhor. Que nos diz aqui? Atos 20, versículo 28. Que nos diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Veja, quando Jesus está dizendo para Pedro, em Mateus capítulo 17, versículo 18, sobre ti edificarei a minha igreja, quando ele está dizendo isto, aleluias, ele também está constituindo bispos. Vamos corrigir uma coisa desse negócio de nome de bispo aí. Hoje em dia está comum as pessoas saírem ungindo e dizendo: agora eu sou bispo, não sou mais pastor e agora eu sou bispo. Bispo eu também sou, o diácono é bispo, o presbítero é bispo, o pastor é bispo, o obreiro, o diaconato, o grupo de presbitério, o grupo de pastorado, todos são chamados de bispo. Bispo não é uma unção particular na qual eu vou receber uma unção e agora eu sou bispo. Não. O bispado, existe o palácio episcopal, o palácio dos bispos, a casa dos bispos, onde eles se reúnem, esse grupo de obreiros, todos eles ganham o nome de bispo, todos são bispos, bispos das almas daqueles que os ouvem. Apocalipse diz que eles hão de prestar conta, os bispos hão de prestar conta das almas, né? Nós vamos prestar conta. Então não é uma unção no particular. Particularmente eu fui ungido como bispo, então eu não sou mais pastor. É um engano terrível isso dali. Então, para apacentardes a igreja de Deus. Fomos chamados para apacentar a igreja. Aí já não está falando de espaço geográfico, não está falando de um estabelecimento, de uma casa, de um salão, de algo que foi construído para ali congregar. Está falando para apacentar a igreja, apacentar o povo, apacentar os que creram, apacentar as ovelhas. Jesus também disse a Pedro: Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Cordeiros são os adultos, ovelhas são as crianças. Cordeiros são as crianças e ovelhas são os adultos, tá certo? Então, quando Jesus está dizendo: Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas crianças, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o homem, a mulher, o adulto, o jovem, o moço, o rapaz, tá certo? Então, não tem esse negócio, dizendo: então vamos viver pelos pastos, vamos congregar nos pastos. Não precisa de um espaço geográfico, precisa porque é feito ajuntamento. Atacam muito a igreja católica, as grandes igrejas, as maiores igrejas, as mesquitas que foram construídas são exatamente as igrejas católicas. São os templos que são suntuosos, que são ricos. Eu já entrei dentro de uma delas que tinha lá a pintura do Aleijadinho, que pintou com as mãos, com a ferramenta amarrada na mão, pincel e tudo, para poder fazer. O Aleijadinho, pintura, tinha pintura desses grandes pintores aí do passado, lá tudo no teto assim, que ficou famosa. Essas igrejas ficaram famosas por causa daquilo que está retratado lá, as imagens que foram retratadas lá. Bom, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Quando Jesus estava falando com o apóstolo Pedro sobre edificar a igreja, Jesus estava vivo, não tinha passado ainda pelo martírio. Quando Jesus está dizendo aqui, quando a palavra de Deus no livro de Atos está sendo dito, resgatou com seu próprio sangue, quer dizer que Jesus derramou sangue para solidificar a igreja, para fortalecer a igreja, para engrandecer a igreja. Ora, como é que pode? Eu preciso que alguém me mostre, como é que alguém me prove? Preciso que alguém me prove.
Como que alguém vai ter coragem de morrer por algo que não é verdadeiro? Morreram os apóstolos, morreu Mateus, Marcos, Lucas, João, morreu Estevão apedrejado, morreu Paulo decapitado, teve gente que também morreu crucificado. O apóstolo Pedro tal aqui que nós estamos lendo, falando dele, morreu crucificado de cabeça para baixo. Eles morreram por amor a Cristo, que edificou a igreja, e sem Cristo a igreja não funciona, não adianta. Sem Cristo, sem o Espírito Santo, ela não funciona. Vamos ver então, glória a Jesus, louvado seja Deus, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Lá está falando da ceia, mas não é de ceia que eu quero falar. Eu quero falar de algo que está escrito aqui, justamente do título, dos que desprezam ou desprezam a igreja de Deus, né? Que 1 Coríntios 11, versículo 22, está escrito assim: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, aleluias, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Isso que ele estava dizendo, ele não ia se alegrar, isso que ele quer dizer, o apóstolo Paulo, não é? Então, por quê? Não tendes porventura casas para comer, para beber? A igreja não é para esse tipo de coisa. Hoje é posta cantina na igreja. Quem quiser fazer, que faça, eu não tenho nada a ver com isso, mas é posto cantina na igreja. Hoje na igreja é mencionado sobre futebol, hoje na igreja é vendido refrigerante, vendido boné, vendido camiseta, é vendido bolo, é vendido doce. A igreja virou um comércio. Jesus já tinha acertado isso lá atrás, dentro dos evangelhos, quando ele puxa um rei lá e bate no povo, porque eles fizeram da casa de Deus covil de ladrão e de salteador. Jesus já estava ali, chegou o rei, soltou, espalhou os cambistas, soltou os pombos, as aves que ali estavam, os animais, bateu com o rei e gritou: vocês fizeram a casa do meu pai de um covil de ladrão e de salteador. Então a igreja não é para isso. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: você não tem casa, porventura, para comer e para beber? Quer comer, quer beber? Beba na sua casa. Coma e beba na sua casa. Não precisa ir para a igreja para comer docinho, para comer... não. Bom, tudo bem, tem igreja que faz essas coisas para arrecadar o dinheiro, para fazer algo, para tal, né? Essas coisas, tudo é válido, mas não faça na igreja, não é na igreja. A igreja não é local disso. E glória a Jesus. Ou desprezais a igreja de Deus. Tem gente que despreza a igreja. Eu não quero aqui estar fazendo essa alusão para que eu também venha desprezar a igreja. Não. É justamente porque a igreja não é local de passeio. Igreja não é ponto de encontro. Igreja não é lugar de ter as liberdades que nós temos lá em casa. Na nossa casa, não. A igreja não foi feita para isso. A igreja, Jesus realmente edificou a igreja para que se juntasse, fizesse um ajuntamento, ganhasse as pessoas, ensinasse as famílias que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e leva para o céu. Esse é o intuito da igreja, de conhecer Deus, ter conhecimento de Deus, e não tem mais. O povo não tem mais, eles ignoram a igreja. Deixa eu lhe falar uma coisa rapidinho, o tempo está passando. Aleluia. Do outro lado da cidade, de Uberaba, temos a igreja lá também. E lá tem uma vizinha que ela se incomoda. Ela é drogada, ela bebe, ela fuma, passa caindo, embriagada. E depois ela vai lá na igreja brigar que a mãe dela está doente. Aí nós dizemos para ela: então traga sua mãe na igreja, nós vamos orar por ela. Mas não, ela quer arrumar enguiço, ela despreza a igreja. Ela não vai e quer impedir que os outros ouçam. Ela não fala de Jesus Cristo e quer impedir que os outros falem. Isso daí é desprezar a igreja. E Deus está de olho nesse negócio. Você que despreza a igreja, que maltrata a igreja, que xinga irmãos, que xinga crente, e que fala isso e fala aquilo outro, indicando que você está contra, Deus em ponto nenhum também vai estar a seu favor em nada. Pode ter certeza disso. E isso é com Deus, não é com nós. Então, que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? O apóstolo Paulo dizendo, perguntando: será que eu vou me alegrar com isso? Será que eu vou cantar com todo esse negócio? Será que eu vou dar louvor a uma conversa dessa? De jeito nenhum. Então, vocês que
despreza a igreja, não despreze, venha para a igreja, venha ouvir a palavra de Deus, venha aprender sobre Cristo, venha aprender sobre um Salvador, alguém que vai te dar a vida eterna. Você que já tem acima de 70, ou que pode ter a menos também, você que ainda não conhece Cristo, você sabe o dia do amanhã? Você não sabe. Agora, se você morrer, para onde você vai? Você que é espírita, você que é macumbeiro, que é feiticeiro, você que é voltado para essas coisas, após a sua morte, para onde você vai? Você que também despreza a igreja com esses negócios todos, para onde você vai? Macumba na encruzilhada, vela acesa, vela vermelha, vela preta, Cosme e Damião, essas coisas todas. Me diga, para onde você vai após o término da sua vida aqui? Para onde é que nós vamos? Nós temos que ter um encontro com o Criador. Disse o Papa, está chegando o dia, João Paulo II, quando morreu, antes da mortinha dele, deitado no leito, ainda vivo, respirando, ele disse, está chegando o dia em que eu tenho que prestar conta das minhas obras com o meu Criador. Pelo menos ele teve coragem de dizer isso antes da morte, não é? E muitos não vão dizer, vai prestar conta. Mas vamos ver, para nós encerrarmos, aleluia, vai dar o tempo certinho, aqui em Apocalipse, para quem julga que não há necessidade, para quem na igreja? Fazer o que lá na igreja? Todo dia na igreja, para quê? Qual que é o motivo? Não tem porquê disso, tal. Olha, veja bem, Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 4, nos diz, João, é um anjo que está falando com João, o João do Apocalipse, aleluias, vai falar sobre a revelação de Jesus Cristo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Veja bem, agora ele está falando de espaço geográfico. Quem está falando é um representante de Cristo, um representante do céu, um anjo, que veio trazer essa mensagem a João de Apocalipse, que foi enviado por Jesus Cristo, para que ele falasse para João, escreva para 7 igrejas que estão na Ásia. Vamos dividir isso em 2 partes. Igrejas da Ásia Maior e igrejas que tinha na Ásia Menor. Ásia da parte de baixo, acima de Chipre, e depois para cima ainda dessas igrejas. 7 igrejas, 7 castiçais, 7 anjos, 7 estrelas, está se referindo aí, que significa 7 igrejas e 7 pastores, 7 pregadores da palavra de Deus. Então, não está toda essa mensagem se tratando, porque eu já ouvi pregadores, gente que fala, ou gente que está desviado, gente que não tem mais comunicação com a palavra de Deus, não está mais em comunhão com Cristo e nem com a igreja, que é o povo, e não tem mais comunhão, não tem mais ligação com nada de uma igreja, que é um espaço geográfico. Não tem. Eles têm coragem de ir lá no centro de Macumba. Eles têm coragem, e lá não é um espaço também? Lá não é um local onde alguém se congrega para poder falar o que eles falam lá? É claro que é. Então, mas quando se trata da igreja evangélica, não precisa. Jesus ou os discípulos deixaram escrito no livro de Atos que a igreja se reunia todos os dias no templo. Quer dizer, os irmãos se reuniam todos os dias no templo. O apóstolo Paulo orava de madrugada a partir da meia-noite e se estendia até 6 da manhã. Fazia a ceia do Senhor durante a madrugada e falava que ele se reunia em um cenáculo, em um pequeno espaço, quer dizer, uma sala, e tinha pouca iluminação, porque era lamparina, e que o moço que estava sentado na janela ouvindo a palavra de Deus, ele adormeceu, porque já era de madrugada, e ele caindo de lá, andares abaixo, apóstolo Paulo sai correndo de lá, dessas escadas,
vai lá, pega o rapaz no colo, no braço, abraça ele e pede ao Senhor e ora ao Senhor e diz: o fôlego de vida ainda está nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela é constituída para esse negócio, um grande negócio, uma grande obra feita por Deus, aleluia, realizado por Deus, não é feita por homem. Você que passa suas lutas, você que vem para a igreja consultar espírito. A igreja não é centro espírito para consultar espírito. Você vem na igreja para adorar a Deus, para glorificar ao Senhor, exaltar o nome dEle, agradecer pela vida que você tem, aleluias, pelo ar que você respira, pelos olhos que você vê, pelos ouvidos que você ouve, pelas mãos que você pega e pelos pés que você anda, pelo corpo que você tem, aleluia, e pela saúde que Deus te deu. É isso, é para isso que nós vamos, para ser gratos a Deus, na qual Deus tem nos dado aquilo que nós buscamos da parte dele, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, aleluias, em nome de Jesus. Vamos estar orando e agradecendo a Deus, aleluias, pela sua vida, que é muito importante. Não pense você que você deixou de ser importante porque eu disse todas essas coisas. Não, você cada dia mais se torna mais importante ainda. À medida que você ouve, você vai se tornando mais e mais importante. Aquele que está na droga, o que bebe, o que fuma, o que joga, o que mata, o que rouba, fique sabendo você, Jesus te ama. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, meu Deus, pela tua misericórdia. Queremos te agradecer, meu Deus querido, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Queremos te agradecer, Senhor, meu Deus, porque o Senhor nos tem dado vida, porque o Senhor nos deu fôlego, porque nós dormimos, nós acordamos, nós levantamos, nós trabalhamos, nós comemos, bebemos, aleluias, também nos divertimos, também sorrimos, temos o Senhor em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. De igual modo, papai, que o Senhor possa estar adentrando a cada lar, a cada família, a cada vida, daqueles que nos ouvem, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos e te agradecemos e estamos certos da vitória, no nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Jesus, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, até a próxima, querendo Deus, quem impedirá? Até a próxima na Trombeta de Deus no ar, transmitido pela Deus Eterno TV, e uma boa noite de salvação a todos em nome do Senhor Jesus.